Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui conversando com vocês, falando do Sigô, da trajetória dele, dessa arte que ele produziu aqui no Paraná, embora sendo fluminense, e enfim, um trabalho que eu desenvolvi aí por um bom tempo, né? Dediquei um tanto da minha vida para tratar disso, e especialmente poder falar isso junto de vocês aqui, né, nesse grupo de discussões, com pessoas tão queridas, pessoas que foram já, né, meus alunos, minhas alunas, com a Wanda, que é aí uma companheira de docência, de trocas, né, uma grande amiga. Então, para mim, é uma grande alegria encontrar pessoas, reencontrar pessoas e conhecer também algumas pessoas que estão aqui e poder falar do Sigô, né? Então, dito isso, feito aqui o meu agradecimento, eu quero já, então, dar início, né, a essa minha fala. Deixa eu ver se eu consigo lembrar ainda como é que funciona para compartilhar, né, essa coisa de Meet, porque eu acho que meu cérebro ele quis esquecer como que funciona. Não, mas ele não esqueceu, não. Aí eu tentei deixar aqui um pouco as duas. Gente, tô dando spoiler aqui da minha fala, não é pra fazer isso. Vocês só me falam se ficou bom. Ficou bom, Mari? Aí? Tá dando pra ver bem? Tamanho, tá bom? Tá dando para ver bem sim, professora. Tá, então legal. Então, para começar, né, eu selecionei aqui uma tela do Sigô, que é acidente de trabalho. Então, tem um Chico aqui. Eu separei aqui essa tela, que é acidente de trabalho. É uma pintura que o Sigô ele realiza nos anos 40, né? E essa pintura, ela marca um momento da obra, né, do conjunto da obra do Sigô, que é essa fase, né, que ele dá início nos anos 30, que é uma fase que ele se dedica a pintar o mundo do trabalho, né? Então, o Eugênio de Proença Sigô, ele é um artista brasileiro, né? Ele nasce em 1899, mas nos anos 20 ele ingressa na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, né? E ali ele vai, enfim, fazer o curso livre e estará convivendo com nomes como Oscar Niemeyer, como Cândido Portinari. Então, ele está situado, né, circunscrito nesse momento de grande efervescência de produção e de reflexão sobre arte moderna no Brasil, né? Então ele se insere nesse momento em que a arte moderna ela faz um grande enfrentamento no interior dessa Escola Nacional de Belas Artes que ainda tinha uma tradição acadêmica, né? Então o Sigol faz parte desse grupo que vai para reivindicação, né, de inovações técnicas e estéticas, mas mais do que isso, também para o engajamento nesse mundo das artes, né? Então, ele faz parte desses artistas que se envolvem com uma discussão de arte, mas também com uma discussão política, que vão se filiar, por exemplo, ao Partido Comunista também, né, que vão engrossar aí as fileiras do partido no sentido de estar tentando, né, através da arte, formar consciências políticas, educar, né? Então tem uma questão muito forte para artistas como o Cândido Portinari e o Sigô, que é de trazer para a sua produção artística uma temática social, né? E pensar identidade, ainda com os termos, né, dos anos 30, ainda no singular, né, uma identidade brasileira, mas uma identidade brasileira que reconhece no povo a representação dessa identidade, e o povo trabalhador, né? E então, nos anos 40, o Sigô ele vai produzir essa pintura, que hoje se encontra no Museu Nacional de Belas Artes, que se chama Acidente de Trabalho, e ela é a pintura mais famosa dele, né? E possivelmente ela tenha inspirado Chico Buarque a fazer a canção Construção, né? Essa canção ela foi escrita nos anos 70, né?
e justamente no ano que o Sigô teve a sua tela exposta no Museu, né, de Belas Artes, junto de outros artistas que expunham ali sobre a temática do trabalho, né? E eu tentei confirmar essa informação, o máximo que eu cheguei foi achar uma notícia de jornal que o Chico tinha ido visitar mesmo essa exposição, mas com a equipe do Chico eles não me confirmaram, assim, não deram aquela, né, a afirmação de que de fato ele tinha se inspirado nessa pintura do Sigô. Mas o interessante é que quando a gente ouve a música, né, e eu não vou cantar para vocês, eu não vou fazer isso, mas a canção, a construção, ele fala, né, sobre esse trabalhador que sai de casa, que tem uma rotina, e que, de repente, ele tá, né, nesses andaimes, na construção civil, e né, os versos da canção ainda descrevem, né, o momento em que esse sujeito, ele tropeça, né, e cai, e esse corpo, né, que, enfim, acaba flutuando no ar como se fosse um pássaro, né, mas que vai, então, se acabar no chão e agonizar ali no meio do passeio público, né, e vai até morrer na contramão, atrapalhando o tráfego, né. Então, quando a gente olha para essa pintura, a gente consegue já ter uma síntese de uma estética do Sigô que primeiro abusa bastante dos primeiros planos, né? Então a gente vê aqui homens negros fortes, né, musculosos, numa perspectiva de cima, olhando para esse companheiro que está ali, né, no chão, tendo perdido a sua vida dentro de um acidente de trabalho, né? E as pessoas em volta olhando aquela situação, e o que a gente pode perceber é o total desamparo desse trabalhador, né, nesse ambiente da construção civil, e com certeza esses acidentes eles deviam ser rotinas, né, e é bom lembrar também que o Sigô, além de ser um pintor, ele também era um arquiteto, né, então esse universo da construção civil era o universo dele, ele convivia com esses trabalhadores, né, então esses andaimes, né, os baldes, enfim, essas alturas, né, esse cotidiano dessa vida desse trabalhador aí da cidade, esse trabalhador urbano, né, da construção civil, e aí pensar que aos anos 40, então, o Sigô, ele testemunha muito esse processo de urbanização, né, pensando no caso do Rio de Janeiro, então ele está ali participando, inclusive, projetando, enquanto arquiteto, essa mudança, né, dessa plasticidade da cidade, com as novas construções, com os novos prédios, e ele está vendo esse sujeito que está, de fato, colocando a mão na massa e produzindo essa cidade, né, produzindo essas construções, e esse trabalhador negro, né, até a gente tem hoje o Emicida que fala muito sobre isso, que não há nada nesse país que a gente veja que foi construído que não teve ali o suor, né, dos negros e das negras, né, então esse trabalhador negro brasileiro, né, que está aí produzindo, construindo, e o Sigô ele vai se colocar então como uma testemunha, né, e ele vai estar registrando esse mundo do trabalho. Então eu quis começar aqui com essa pintura, né, que demonstra muito do como que o Sigô é conhecido nacionalmente. O Sigô é conhecido como o pintor dos operários, então esse arquiteto pintor que vai fazer esse registro, esses vários registros, né, um conjunto mesmo de pinturas, né, milhares de pinturas que fala desse homem, né, principalmente no caso da construção civil, é uma pintura que fala do homem, né, e isso é importante porque depois a gente vai ver que em Jacarezinho fica um pouco diferente, mas enfim, então ele traz para a gente, né, essa imagem do trabalhador, nos seus riscos, na sua força também, né, e aqui a gente já identifica uma relação com o realismo socialista, né, que é essa estética já vinculada ao partido mesmo, e aí
podemos pensar também uma relação com os muralistas mexicanos, que também incorporam, né, se apropriam dessa estética do realismo socialista e se apropriam de uma forma criativa, isso é importante dizer também, né? Então, aqui a gente tem um acidente do trabalho que, digamos assim, que é uma imagem que representa o Sigot, né? Então, geralmente, quando se fala de Sigot, traz essa pintura. Por outro lado, a sua maior obra, ela se encontra no Paraná, né? A maior obra do Sigot está em Jacarezinho, nesta catedral aqui que vos apresento, né, para quem não conhece, e ele tem, então, em Jacarezinho, a realização, a Wanda já foi, a realização, né, de 600 metros quadrados de pintura mural. Interessante dizer que o Sigot ele vai ser um grande entusiasta da pintura mural no Brasil, né? Então, esses artistas modernistas, e aqui eu posso falar de brasileiros como Cândido Portinari, mas também posso falar, como já disse, dos muralistas mexicanos, né? A gente tem esses modernistas latino-americanos, vamos dizer assim, entendendo, né, que a partir do mural seria possível que a arte saísse das galerias e estivesse nos diversos espaços, e estando nos diversos espaços, poderia ser vista, e sendo vista, né, poderia formar consciências. Então, vai ser um debate muito importante para esses artistas aí dos anos 30, a partir dos anos 30, né, romper com essa atuação muito circunscrita aos salões ou às exposições, né? Então, para essa geração de 30, vai ser cara a necessidade, né, de estar atuando em outros espaços, ou seja, a popularização da arte. É claro que essa questão, ela não está relacionada estritamente à geração de 30, né? Se a gente for pensar nessa perspectiva mais abrangente, pensando no caso brasileiro, a gente tem uma situação muito singular e interessante, que é a transição da monarquia para a república, né? Então, a gente sabe que foi Dom Pedro II que, enfim, traz e inaugura não só instituições como o colégio, mas também a Academia Imperial de Belas Artes, né? Então, a partir da Academia Imperial de Belas Artes, ou ainda com a missão anterior ainda de Debré, né? Enfim, importante pensar que essa monarquia portuguesa, né? Ela tem uma preocupação em criar uma retórica visual do Brasil, a partir de Debré, especialmente, né? Mas depois também a gente tem alguns artistas acadêmicos que vão se formando na Academia Imperial, como Vitor Meirelles, como Pedro Américo, né? E uma narrativa visual vai sendo criada sobre essa história política brasileira. Com a proclamação da República, há uma necessidade de criar uma nova retórica, né? E há um investimento aí em produções de imagens como de Tiradentes, por exemplo. Ocorre que aí a gente tem uma confluência a partir dos anos 30, que é a Era Vargas. Então, Vargas também vai se preocupar em produzir uma narrativa visual do Brasil, mas aí é o Brasil do Estado Novo, né? E esse Brasil do Estado Novo, ele é autoritário, mas ele tem uma dimensão social, que a gente sabe, que é uma dimensão que investe na figura do trabalhador. Então, há uma negociação entre esse Estado brasileiro e os artistas modernistas, por mais contraditório que isso possa ser, né? E os artistas modernistas, no sentido de propagar uma imagem de um Brasil do futuro, um Brasil moderno, né? Então, a pintura decorativa, né, a pintura em espaços públicos, ela tem uma historicidade, né? Pensando essa Primeira República, mas depois também considerando Vargas, mas aí já Vargas se aproximando dos modernistas.
E o Sigu, ele está situado, né, nessa geração, mas ele não fecha com o Vargas, né? Ele não fecha com o Estado, ele vai ser um entusiasta da pintura moderna, mas ele não entra nessa negociação com o Estado, sobretudo porque ele não abria a mão de uma forma de apresentar o trabalhador que era uma forma sisuda, uma forma sofrida, uma forma dura, né? Então, essa característica da arte do Sigo fazia com que ele tivesse poucas encomendas, né? Porque não tinha, então, docilidade, não tinha obediência nessa imagem que ele acabava produzindo. E então ele vai fazer poucas obras murais, algumas das suas telas têm ali uma técnica mural, mas eram telas, né? E ainda também é importante dizer que ele vivia da arquitetura. Então, vivendo da arquitetura, ele se dava aí a privilégio, vamos dizer assim, né, de só fazer pinturas a seu modo, né? Então, ele não atendia a tendências, ele não seguia tendências, né? Então, ele vai se manter dos anos 20, tendo uma variação aí nos anos 30, mas a gente pode pensar que dos anos 30 existe um amadurecimento do tipo de pintura que ele realiza, mas existe como é que eu poderia dizer assim, um, uma uniformidade temática, assim, ele não abre mão da pintura social, em outras palavras, né? Então ele sempre vai ser o pintor social, o pintor do trabalhador, embora ele faça algumas experiências, mas ele vai bancar, né, esse lugar de produção, embora a história da arte brasileira, enquanto tendência, vai passando para o abstrato, para o contemporâneo, etc. Bem, e aí eu digo isso, né, porque, então, ele já nos anos 30 está bastante interessado, ele já está falando da pintura mural, ele já está fazendo propaganda disso, só que é nos anos 50 que ele, então, consegue realizar o grande projeto, né, de uma pintura mural. E aí tem um elemento bastante curioso para a gente pensar aqui, porque ele realiza isso numa igreja, né? E ele realiza isso numa igreja que é a catedral, né, que estava em construção, sob a diocese na qual seu irmão era bispo, tá? E não era qualquer bispo, né? Então, eu vou aqui apresentar um pouco mais assim do Sigol, só para a gente poder fazer essa confrontação. Então, lembrando, né, que é um artista fluminense, modernista, comunista e ateu, né? Então, faltou ainda dizer que ele era ateu, né? E ele escrevia sobre esse ateísmo e o quanto ele era um crítico, né, da teologia, enfim, e que vinha de uma família muito religiosa, passou por uma escola de padres, né? Então ele conhecia muito também desse universo religioso católico. Bom, nos anos 40 ele vai, então, quando o irmão já está em Jacarezinho e tem essa catedral em andamento, né? Ele vai ser, então, contratado por esse irmão para fazer reorientações aí no arquitetônico, né? E havia o Calixto Neto que fez a planta original, né? Mas aí ele altera essa planta e dá continuidade para a construção, incluindo aí as suas pinturas murais. Então, à esquerda a gente tem uma imagem aérea da catedral, uma imagem recente, e à direita a gente tem algumas perspectivas dessa parte interna, né? Em que vocês, não sei se está aparecendo a flechinha aí para vocês, mas a gente tem ao longo, né, de todo esse contorno, digamos assim, do templo, né, dessas paredes, ele vai fazer pinturas emolduradas, mas ele também vai colocar aí na parte de baixo, né, ele vai fazer alguns barrados. Então, são mais de 40 pinturas emolduradas, pinturas murais emolduradas,
em que ele traz, né, narrativas bíblicas, então, de profetas, passagens bíblicas, e essa construção ele vai fazer inspirado, inclusive, na paisagem local, né, na fisionomia das pessoas, então ele vai transitar pela cidade, observar as pessoas, e vai, então, fazer, né, enfim, o Moisés com o rosto de uma pessoa de Jacarezinho. E aí isso gera muitas anedotas, né? Por exemplo, quando ele vai pintar Adão e Eva, ninguém queria ser expulso do paraíso, né? Então, tem várias interações que ele vai estabelecendo com a cidade, no sentido de tem o Tomás Hermone, ele dá uma entrevista para o jornal e conta assim, eu estava passando aqui, aí eu olhei para o artista e falei, isso aqui está meio torto, né, vai ficar assim mesmo, aí ele já olhou para mim e disse, vai ter o seu rosto, né, então as pessoas ficavam, ele se relacionava com as pessoas e ele gerava, né, um pouco desse tumulto mesmo com as pessoas, porque as pessoas, elas queriam aparecer na pintura, mas também não queria ser o Adão e Eva, né, nem, enfim, não queria ser expulso do paraíso, né, então ele vai interagindo com essa sociedade, né, e vai criando uma série de anedotas que vai, inclusive, o tornando popular, né, popular como cara mal-humorado, como cara sisudo também, temperamental, né? Então, ele cria uma imagem em torno dele como sendo essa pessoa, ele é artista temperamental, né? E com isso as pessoas foram participando mesmo, né, da produção. Bem, então aqui eu trago uma imagem um pouco mais recente também, em que vocês podem observar, né, como que ainda hoje a catedral ela tem um protagonismo, né, nessa imagem da cidade, né? Então, quando ela foi construída, ela foi muito bem pensada, onde seria situada, né? E Jacarezinho, não sei quem já foi para lá, mas é uma cidade que tem um relevo assim bem desnivelado, né? E aí essa catedral ela pode ser vista de muito longe, né? Então até cria assim uma paisagem bucólica, né? Porque você, como pode ver nessa fotografia, a cidade ela não cresceu tanto ainda, então ela tem muitas áreas verdes ainda. Então de repente, dependendo do lugar que você tá, você vê a igreja, essas áreas verdes, as casas, poucos prédios, né? Então tem, inclusive, ela faz parte dessa identidade, assim, é difícil você encontrar uma imagem que queira referenciar a Jacarezinho e que a catedral ela não apareça, né? Então, ela virou um símbolo da cidade, inclusive, nos anos 60, em 100 anos da cidade, ela vai ser escolhida, né, como símbolo da cidade. Então, vejam, uma catedral vai ser o símbolo de uma cidade, né? Vai ser eleito o símbolo de uma cidade, isso é muito significativo. Isso nos anos 2000, né? Então já tinha aí 50 anos da sua inauguração. Bem, e também preciso dizer que a construção dessa catedral, ela se dá nos anos 50, né? No momento em que a cafeicultura, ela está em pleno, né, auge na cidade de Jacarezinho. Não é ainda um momento, é um momento em que o polo de produção, né, do café ainda está se deslocando para Londrina, né? Nesse momento, Jacarezinho vai ser esse epicentro, né, digamos assim, de produção do café no Paraná. Então, está vivendo um movimento o início dessa frente, que se chama Frente Pioneira, né, que é quando essa expansão vai se dirigindo ao que se chamou depois de Norte Novo, Norte Novíssimo, né? Então, aqui em Jacarezinho, ainda há muitas pessoas enriquecendo, né? Muitas fazendas de café, muita gente produzindo café, enriquecendo pelo café, e também uma sociedade que, com esse enriquecimento, foi produzindo desigualdade, né? Então, na memória sobre essa época, uma memória oficial, é apresentado
a cidade ela é apresentada pelo seu enriquecimento, mas o Sigol vai lá e ele testemunha, né, que dentro desse enriquecimento, como um bom comunista, ele vai enxergar que também a exploração do trabalho, né? Então ele vai não só produzir anedotas aleatórias, né, mas ele também começa a analisar um pouco dessa organização social dessa cidade. E feito, então, algumas considerações sobre o Sigol e a cidade, também preciso dizer sobre o Dom Geraldo, que é o encomendador, né? Então, o Dom Geraldo, ele vai ser esse bispo, né, que doutorou-se em Roma, né, está voltando para o Brasil e vai ser escolhido, então, para assumir a diocese em 47, no momento que ainda não tem a diocese de Maringá, não tem a diocese de Londrina, né, então essa diocese de Jacarezinho, ela cobre, né, todo esse norte do Paraná, digamos assim, e está se beneficiando das divisas, né, desse café, então, colhendo dízimos, né, desses produtores de café de toda essa região, e o Dom Geraldo, então, ele chega em Jacarezinho, e é interessante perceber um pouco das falas, né, das cartas que ele produz na sua chegada, sempre falando dessa região como uma região do futuro, a região do progresso, próspera, né, que era importante que os jacarezinhos se orgulhassem dessa região, porque ali já tinha, né, a coisa do dinheiro circulando, mas que o futuro ia ser ainda melhor, né? Então, tem um discurso de otimismo, assim, sobre esse crescimento nessa região, claro que dentro da perspectiva aí de crescimento do Dom Geraldo, né? Bom, e ele vai ter uma atuação política na cidade e na região. Então, primeiro ele vai fundar colégios, né? Ele vai fundar a faculdade, que hoje é o EMP, né? Começa-se como Faculdade de Filosofia de Jacarezinho, vai ser fundado, ele vai ser o primeiro diretor, e ele vai fundar um seminário, né? Já tinha um colégio católico lá, mas ele vai fundar o Colégio Marista em Londrina. Então, ele tem uma série de fundações na região do norte do Paraná, em que ele justifica como sendo importante que o cristianismo também formasse mentes, né? Então, esse é um termo que ele ia dizer, né? Formar mentes. E aí, não só nessa frente da educação ele vai atuar, mas ele atua também criando uma liga eleitoral católica, né? Então, eles vão... inclusive, aí depois, quando tem a Diocese de Maringá e tal, né? Vai se criar essa frente, né? Da igreja ela apoiar e direcionar votos a candidatos que defendessem pautas católicas, né? Então, ele tem uma atuação na região, Dom Geraldo, né, que é uma atuação, veja, do ponto de vista artístico, né, também pensando uma estética para essa região, a partir da arquitetura e da pintura, mas também falando aí dessa questão econômica, política, educacional. Então, ele vem para a região como uma força mesmo, né? E o Dom Geraldo, ele, com o tempo, ele vai expandindo essa atuação política, porque ele vai ser, inclusive, cofundador do TFP, né, que é a Tradição, Família e Propriedade, uma entidade anti-reforma agrária, anticomunista, né, defensora aí das heranças, das propriedades privadas, né. Ele também vai atuar no Concílio de Vaticano II, dentro de uma linha conservadora. Então, o Dom Geraldo, ele é um bispo católico da extrema-direita, né, ultradireita, e ele vai, eu acho que é muito importante situar também, que ele vai construindo, né, esse perfil de ultradireita. Então, nos anos 50, ele está começando a trajetória, eu acho que isso é importante posicionar também, né? Ele está posicionando essa trajetória,
de direita, que vai ser uma trajetória de atuação, pensando em internacional, considerando o Vaticano II, mas também nacional, de inclusive defender, deve ser de Natal, deve ser animada, defendendo inclusive a tortura, né? Então eu separei aqui para vocês algumas falas que circularam no Jornal do Brasil em 77, mas que ele estava dizendo antes, né? Então, por exemplo, a tortura não faz parte do sistema judicial brasileiro, mas também não acredito que a polícia obtenha confissões de terroristas em outros países utilizando caramelos. Se combater o comunismo é ser reacionário, então eu sou reacionário. Então ele vai se posicionar, né, aí nos anos 70, claramente como esse sujeito de direita, então, né, em outras palavras, inclusive defendendo a tortura, né, e tendo alguns entraves com bispos da ala da esquerda da igreja, né, ele tem alguns entraves, mas a instituição, ela acaba não permitindo que isso ganhe um espaço público, né, uma solução interna. E aí tem um outro documento que eu não mencionei aqui, e que deveria ter mencionado, mas que pode ser facilmente, enfim, baixado na internet, que se chama Catecismo Anticomunista, né? Então, é uma produção de quando ele estava em Jacarezinho ainda, em que ele vai, por exemplo, falar que o comunismo é uma seita satânica, né? E que a Igreja Católica era a favor da injustiça social. E ele vai argumentar por quê. Porque ele diz que sem injustiça não tem caridade, né? Então, para você ter um bom católico, você precisava ter uma sociedade desigual, porque aí ele iria fazer caridade e iria, enfim, né, trabalhar a sua bondade, né? Então, enfim, faz parte aí também de todo um debate que se fala sobre justiça social e não caridade, né? Então, ele se posiciona a favor da caridade. Desse bom cristão, né, caridoso. Ou seja, então aqui só para a gente fechar, né, estou falando de um sujeito que ao longo da sua trajetória se coloca como de direita, né, atuando politicamente, fundando instituições, né, entidades como a TFP, se posicionando a favor da ditadura, né, se posicionando a favor da caridade, da injustiça social desse Brasil, né, desigual. Inclusive, ele manda uma carta para o irmão dele, antes dessa convivência em Jacarezinho, dizendo que o Sigol devia, o Eugênio Sigol, né, deveria abandonar os incendiários, né, e vir do lado aí da religião para atuar, né, enfim, na transformação da sociedade. Bem, então, também queria dizer que o Sigol Eugênio, né, e aí também vamos definir isso quando eu estiver falando do Dom Geraldo de Proença Sigol, eu vou dizer Dom Geraldo, quando eu estiver falando do Eugênio Sigol, eu falarei Sigol, tá? Então, a gente tem aqui também a Catedral de Maringá, que quase foi projetada pelo Sigol, mas aí a gente já tem a diocese, né, sendo, enfim, fundada, e aí o bispo de Maringá, ele queria algo mais futurista, assim, uma coisa mais, né, uma arquitetura, né, mais vanguarda, assim, do que o que o Sigol fazia como arquitetura moderna, né, embora pensando aqui no caso de Jacarezinho, a gente tem 2 arquitetos trabalhando, né, ele faz uma reforma. Bem, aqui para mostrar para vocês essa parte interna da igreja, e eu queria, enfim, argumentar, né, sobre uma característica do Sigol, em que ele vai ter um pensamento plástico, em que ele forma realmente uma amálgama entre pintura e arquitetura, né, então existe um raciocínio aqui na parte interna dessa igreja, que é um raciocínio de considerar
a experiência de ver, né, a experiência estética, ou a experiência de estar nessa igreja, desse sujeito que circula por ela, né? Então, ele pensa esse sujeito circulando por essa igreja enquanto um arquiteto, e ele pinta essas pinturas considerando esse sujeito que vê a partir da pintura, enquanto pintor, né? Então, há uma simbiose de um conhecimento, de um saber da pintura e de um saber da arquitetura, né? Então, existe aqui o que a gente poderia chamar de harmonização das artes. Ele traz elementos decorativos, que são esses arcos, essas colunas, em que elas formam, inclusive, elas vão conduzindo o nosso olhar. Se vocês perceberem, né, quando quem entra na igreja vai ter um condicionamento aqui desses arcos que vai direcionando o olhar para a pintura central, né? E isso, em cada entrada, ele vai considerar possíveis perspectivas, ele vai conduzir possíveis perspectivas, né? Então, existe um encaixe perfeito entre aonde estão as pinturas em relação aos usos desse templo. Por onde se entra, você tem um horizonte de possibilidades artísticas. Quando você se senta para assistir a missa, você tem outro horizonte de possibilidade. Quando você caminha para comungar, você tem outras possibilidades. Então, ele vai pensando as pinturas a partir dessas possibilidades de ver desse caminhante que usa a arquitetura, né? Então, isso é um elemento muito importante da gente considerar esse raciocínio, né? Que ele vai elaborando e pensando para desenvolver esse projeto. Bem, e aqui, nessa imagem, a gente tem outro ângulo, né, para pensar esses condicionamentos que eu disse para vocês. Então, não são só possibilidades de ver, né, na reta, mas também possibilidades de ver na perpendicular, né? Então, você tem, enfim, você vê bem, né, de lado, né? Você vê bem dessa perspectiva. E, opa, peraí, desculpa, que eu fui rápido. Bem, e aqui é uma simulação, né, que eu cheguei, então, de como seriam as cores iniciais desse templo. Ele era azul, né, ele tinha algumas tonalidades de roxo, e aí fazia uma combinação entre a pintura do templo com as próprias pinturas murais, né, e com isso, as pinturas murais, elas explodiam, né, porque tem muito vermelho, tem muito azul, então tem todo um estudo cromático também, de combinação das paredes vazias, né, do vazio, e também ainda dessas pinturas emolduradas. Aqui, uma outra alteração que foi feita, então, inicialmente era azul, mas assim que ele terminou as pinturas, foram alteradas as cores dessas paredes para o verde. E nos anos 90, do verde foi para o amarelo. E eu tenho, então, alguns estudos, né, ou melhor, alguns comentários, enfim, de padres que falam que quando foi para o amarelo ficou melhor, porque as pessoas passaram a prestar mais atenção na missa, né, porque aquela combinação mesmo do verde com o vermelho, enfim, fazia com que as pessoas dispersassem, né, ficassem olhando para os murais em vez de prestar atenção na missa. Bem, aqui eu acabo, então, indo para uma parte que né, de mostrar algumas pinturas e pensar alguns conjuntos que ele faz. Eu acho muito interessante o conjunto que a gente pode observar lá na igreja, que é o Cristo Sigaldiano, né, o que eu chamo de Cristo Sigaldiano. Então, como ele representa esse Cristo nessa catedral? Em primeiro lugar, esse Cristo central aqui é o pedreiro da catedral, que ele conheceu, né? Então, ele dá as feições de um pedreiro que construiu para esse Cristo que era um marceneiro, né? Então, ele vai realmente divinizar mesmo esse ofício do trabalhador, né? Ele coloca o trabalhador nesse status, né, de protagonista, e vejamos também que
esse trabalhador ele tem um tom de pele afrodescendente, né? Isso é uma coisa bem importante, porque raras pessoas são brancas no conjunto da obra do Sigot. Na maioria das vezes ele vai trabalhar com os afrodescendentes mesmo, né? Com as pessoas negras. Então, o Cristo aparece com as feições do pedreiro, o Cristo aparece quando ele é crucificado, o seu sofrimento ele não é exaltado, né? Não é, tanto que quando a gente vê aqui o episódio da crucificação, o que se destaca, é claro que com a fotografia a gente perde um pouco disso, né? Mas o que se destaca são essas pessoas que estão sofrendo pela perda de Cristo, né? Ou mesmo o céu, a terra roxa, né? Que é a terra vermelha do norte do Paraná. Mas o Cristo em si, ensanguentado, sofrido, aquela coisa até meio barroca, isso não tem, né? Isso não vai aparecer. E aí tem o Cristo que nasce também, né? E é uma coisa muito interessante, porque ele vai recorrer ao pontilismo para representar o nascimento de Cristo. E é um pontilismo como essa raios de luz que saem de Jesus, né? Então é como se ele tivesse referenciando o Cristo como uma luz do mundo mesmo, né? Enfim, então a gente tem aqui as letras também, né? Alfa e ômega, então Cristo como início e o fim de tudo. A gente tem várias representações do pavão, que representa a ressurreição, e tem uma pintura em branco, marcada pela moldura, né? E no conjunto a gente percebe que não foi pintada, que é, segundo hipóteses, né, o que poderia ser a encomenda da ressurreição de Cristo, que ele não pinta, né? Enquanto ateu, possivelmente, né, ele tenha ou feito algo assim muito, enfim, muito para a época ali, né, ou muito para a encomenda do irmão, para aquilo que o irmão poderia aceitar, né? Mas o fato é que realmente nesse conjunto, né, de nascimento, crucificação de Cristo, não tem ainda o Cristo, né, que ressuscitou. Essa imagem do Cristo ressuscitado, não, da ressurreição, não tem na igreja, né? Tem no máximo o pavão, a representação do pavão. Então, a gente não pode afirmar com certeza, né, que ele ia mesmo fazer a ressurreição aqui, porque não existe documento. Aliás, é muito difícil, eu tive muita dificuldade em acessar os documentos, né, quando eu procurei a diocese em que comprovasse a passagem do Sigot pela cidade, né? Enfim, mas a gente pode levantar uma hipótese, né, de que aqui seria a ressurreição e que ele não chegou a pintar, né? Existe uma série de anedotas sobre ele ter começado essa pintura e ter brigado com o padre, ou ter brigado com o irmão e não terminou e saiu xingando todo mundo, né? Então tem algumas histórias, virou já uma lenda, né? Essa pintura que não foi realizada. E ela é uma pintura, na minha opinião, propositalmente deixada em branco, né? Porque essa pintura, ela fica nessa parede aqui, ou seja, só quem está no altar pode vê-la, né? Ela não compromete, não é um vazio que compromete o conjunto da obra, ela passa quase despercebida, a não ser para quem está celebrando a missa. Bom, e aí, para pensar mais um pouco do que ele fez, né, em Jacarezinho, eu trago aqui um outro conjunto de pinturas. Primeiro, para a gente ver, né, como ele se inspira em algumas obras clássicas, no sentido de trazer formas como a deusa, né, do Botticelli, né? Então ele traz essa referência do Botticelli para a catedral, mas ele traz para produzir, no caso aqui, a Judite, né? A gente vê aí a Judite com uma espada na mão e a cabeça do Holofernes na outra, né? Que a gente sabe que é um episódio bíblico que ela então seduz, né, esse general assírio, e aí quando ele, enfim, está seduzido já, ela vai lá e corta a sua cabeça
traz a cabeça desse general para o seu povo, né? Então, ele dá formas, né, inspiradas aí numa referência clássica, mas coloca essa Judite em Jacarezinho, porque ao fundo nós temos imagem do Morro do Cruzeiro, que, enfim, é um outro cartão postal da cidade, né, na Terra Roxa, que também é parte da cidade, ela é da Terra Vermelha, né, e aí ele vai produzindo, né, essa combinação de elementos. Então, ela tem as feições de um morador da cidade, ela está na paisagem dessa cidade, mas ela faz uma narrativa bíblica, né? Então, ele atende à encomenda, mas ele atende essa encomenda de uma forma muito singular, né, autoral. Então, além de falar, né, e aí, claro, falando também, até como eu tinha colocado no início, sobre essa questão do feminino, né? Então, a gente vai perceber nessa pintura jacareziense a presença feminina que a gente não identifica quando ele fala desse trabalhador urbano, né? As mulheres, elas são uma ausência nesse conjunto do mundo do trabalho urbano. Mas quando ele vai a Jacarezinho, ele faz, né, a representação, enfim, da Judite, nesse espaço. Aqui é uma pintura que ele faz também, uma tela, né, que ele faz sobre a paisagem de Jacarezinho. A coisa da Terra Vermelha chamava muita atenção dele, né, então ele escreve cartas para um crítico de arte no Rio de Janeiro, que é publicado no jornal, em que ele falava dessa Terra Vermelha que manchava tudo, né, que enfim, ele destacava muito essa coisa da Terra Vermelha. Também trago aqui um conjunto, alguns recortes, né, que a gente pode encontrar lá em Jacarezinho, né, que são referências locais. Então, ele faz uma representação, né, muitas representações do Morro do Cruzeiro, que é aquele que estava ali com a Judite, né, como aqui nesse caso, em que a gente tem um painel que fala sobre o batistério, né, aqui uma pintura um pouco, uma coisa meio surreal, assim, né, que tem algumas pessoas que falam que a cabeça do bispo, aqui uma caveira do bispo, e o chapéu de bispo é o morro, né, então é uma coisa meio monstruosa, mas aí enfim, interpretações, tá? Mas, enfim, o Morro do Cruzeiro, de fato, está aqui. E ele coloca o Pinheiro do Paraná, ele coloca o Brasão, né, do Paraná, ele do Jacarezinho, ele faz representações do milho, do algodão, do pé de café, né? Então, todas essas referências locais vão aparecer, né? Então, a gente pode reconhecer uma dimensão local nessa pintura. E como não poderia deixar de ser o mundo do trabalho, né? Então, eu chamo muita atenção para Judite não, desculpa, Ruth, que é também uma personagem bíblica, né? Mas que ele traz a representação dessa Ruth como uma mulher forte, né? Uma mulher sisuda também, né? Uma mulher brava. Veja que ela não está sorrindo, né? Ela não está trabalhando feliz, delicada, né? Ela é uma mulher bruta, brava, e que carrega consigo no seu corpo essa força, uma agressividade, inclusive, né? Então a gente reconhece muito essa emoção, né? O Sigo traz essa emoção para a gente quando a gente olha para suas imagens, esse trabalhador, né? O suor do simples, esse sujeito explorado pelo mundo capitalista, como ele mesmo dizia, né? Ele vai dizer que a pintura dele é dedicada a esses sujeitos que são explorados, né? Aos explorados pelo capitalismo. E aqui, junto da Ruth, eu separei um painel também, que é do tributo a São Sebastião. E no tributo do São Sebastião, ele coloca, né, uma família de trabalhadores rurais. Então, tem o pé de café, tem o pinheiro ali do Paraná, tem uma mulher, né, com um bebê, com mais 2 filhos, ela tá grávida, o homem tá ali com uma enxada, na verdade era uma espingarda, teve uma alteração, visivelmente ali alterada essa pintura, mas a gente consegue ver, né, os elementos dessa agricultura familiar, então a abóbora, o milho, a cana-de-açúcar, os animais mortos, né, galinha, porco, tá tudo junto ali nesse universo, né, nesse mundo do trabalho
rural, e aí, mais uma vez, eu destaco, né, como que ele essa ida para Jacarezinho, ela acrescenta para essa retórica que o Sigor faz sobre o mundo do trabalho, amplia, né, ao Sigor, não, eu acho que quando ele vai a Jacarezinho, ele sai, ou melhor, não cabe mais apenas a alcunha de pintor dos operários, né? Porque não é só aos operários que ele se dedica. Quando ele vai a Jacarezinho, ele passa a se dedicar a esses outros trabalhadores, né? Então, esses homens que estão aí vivendo da agricultura, né? Que estão produzindo muita riqueza para algumas pessoas, então produzindo a sua subsistência, né? Então ele traz um pouco desse universo para a gente. E aqui é o painel, né? Painel central, o maior painel, né? Que fica ali no ambiente do altar, né? E a gente tem mais de 100 figuras visíveis aqui, né? Que são os moradores da cidade, né? Então ele coloca os moradores da cidade em procissão. E aqui também tem várias memórias, assim, várias anedotas, né? No primeiro plano, a gente tem algumas meninas, né, de vestido, e aí a gente pode pensar até um pouco dessa história da costura da época, né? As pessoas que produziam as suas próprias roupas, ele traz um pouco dessa coisa que a gente vê que é uma produção doméstica, né, dessas roupas, e ele apresenta para a gente umas meninas de costas, né, e ele vai ser questionado por um morador, porque como que ele estava fazendo pessoas de costas para o altar. E aí, segundo a memória local ali, né, ele responde que na hora da missa as garotas iam se virar para o culto para prestar atenção, né? Então ele tem essas ironias, ele vai lançando essas ironias ali na cidade que vão se perpetuando ao longo do tempo, mas acho que ficou um pouco pequeno, mas opa, peraí. Mas aqui no canto, a parte de baixo, eu coloco o pano de boca do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? Então, na verdade, essa pintura, a organização dela, ela é inspirada numa pintura do Eliseu Visconti, que ele faz para o Plano de Boca, né, no Rio de Janeiro, lá no Teatro Municipal. Então, a gente tem, só que lá ele está fazendo um culto às artes, né, então uma pintura que é um culto às artes, e aqui ele faz, ele traz um pouco dessa disposição, mas para falar e fazer, então, também referência à Assunção, né, de Maria aos céus, que é quando, então, a gente tem na Igreja Católica, né, esse dogma sendo promulgado, né, então ele vai, essa pintura se chama, né, a promulgação da Assunção de Maria aos céus, né, e o povo de Jacarezinho, e então a gente também pode olhar, né, um pouco mais de atenção para essa organização da pintura e enxergar que ele coloca do lado esquerdo, né, essa população, né, da cidade, tem ali o prefeito, tem as crianças, a congregação mariana, tudo mais, e tem os santos, né, e tem o Cristo crucificado, então tem São Sebastião, tem a Maria Imaculada, tem a bandeira do Brasil, né, tem vários elementos ali do lado esquerdo, e do lado direito, separadamente, tem a igreja. Então, o Papa Pio XII, o Dom Geraldo, o Bispo de Londrina, o Bispo de Maringá, né, e a gente tem uma igreja muito pomposa, né? Então ele coloca a igreja à direita, separada do povo, e aí os santos juntos do povo, e aí pensando assim, até essa dimensão histórica, né? Que ele, essa abordagem histórica que ele traz de um Cristo que é um homem que vai discursar, que vai, né, falar algumas coisas, vai trazer uma mensagem. Então, me parece que até ele
reconhece no Cristo, né, uma trajetória de vida interessante e tal, embora ele fosse ateu, né? Então, ele não nega a existência, ele não é negacionista da existência de Cristo, né? Mas a questão dele é do ponto de vista teológico mesmo, né? E aí vejam que Cristo não está ali do lado da igreja, né? Ele está à esquerda, e a extrema esquerda, inclusive, né? Está bem no canto ali da pintura. E na parte direita, então, tem essa igreja, né? Inclusive, com um grande destaque para o Papa Pio XII, né? Lembrando que o Papa Pio XII é o Papa que estava à frente da igreja durante o nazismo, né? E aí a gente pode pensar um pouco também essa extrema-direita aqui nessa posição. Enfim, então, ele traz para a gente, no conjunto da obra, vários pontos que a gente pode refletir, né? E se perguntar, né? Não dá para dizer que ele está dizendo aqui que a igreja é da ultradireita, mas ela está na direita ali, né? Então, ele vai produzindo provocações que a gente pode problematizar e, claro, comparar, né, com alguns materiais que ele vai dizendo, coisas que ele vai dizendo, né, que ele vai falando, principalmente algumas críticas à instituição religiosa que faz, né. Bom, e por último, eu não poderia deixar de falar do Sermão da Montanha, né? Então, eu trago aqui essa pintura que está no Santíssimo, ou seja, na parte mais sagrada da igreja, que é o Santíssimo, né? Então, dentro do sagrado, tem o mais sagrado, que é o Santíssimo. A primeira parte da igreja que foi inaugurada, né? Então, de acordo com os jornais, porque o Sigot, ele ia trabalhando e ele vai mandando notícias para o Quirino Fiorito, que atuava no Jornal do Brasil, se eu não me engano, o Campo Fiorito ele vai publicando, né? Então é como se ele tivesse fazendo, né, uma divulgação nacional do trabalho do Sigot, né? Então, e é importante também dizer, né, que a gente está falando da década de 50, né? Então o Sigot ele chega para fazer as pinturas em 54 e ele fica até 57, né? E é nos anos 50 que a gente tem Brasília também sendo construída, né? Que a gente tem esse impulso do Brasil modernista, desse Brasil do desenvolvimentismo, né? Ou do trabalhismo também. Então, os anos 50 do ponto de vista político, mas também intelectual, há um interesse muito grande para a interiorização do Brasil. Então, a gente tem o Oscar Niemeyer indo para Brasília, né, Lúcio Costa indo para Brasília, mas a gente tem o Sigot, né, indo para Jacarezinho, que é uma frente pioneira da cafeicultura, que é uma região também de expansão. Não hoje a região de Jacarezinho conhecida como Ramal da Fome. Ele não estava indo para Ramal da Fome. Ele estava indo para uma região, né, com uma promessa de desenvolvimento, né? Então, é importante também lembrar que nesses anos 50, os modernistas, né, inclusive, enfim, existe um processo nisso. O Mário de Andrade, lá nos anos 40, ele já está com o IFAM, né, organizando as viagens, nos 30 e 40, organizando essas viagens, né, de identificação dos patrimônios. Então, um movimento intelectual e com alguns acordos políticos, né, de pensar essa identidade, de pensar esse interior, né, de tentar um pouco deslocar, né, desse Brasil aí, supostamente dos grandes centros, também um movimento aí de urbanização, aí pensar a própria cidade de Maringá, né, também se desenvolvendo, Londrina se desenvolvendo, que era um interior, né, que está desenvolvendo, e claro que eu estou falando um discurso aqui que não é um discurso que está considerando os povos indígenas, né, porque eles também estão nesse interior, né, enfim, então também tem um processo violento paralelo a isso acontecendo. Enfim, só para a gente trazer alguns elementos.
O fato é que nesse movimento, né, desses artistas que saem do Rio de Janeiro, de São Paulo e vão para esse interior, o Sigol ele se insere nessa cena e passa a mandar mensagens aí para o Quirino e relatando, né? E aí ele relata que essa pintura, ou melhor, o Santíssimo, vai ser a primeira parte que é inaugurada e que foi realizada uma missa no Natal, né, de 55. Então as pessoas puderam ter ideia do que ele estava fazendo. E aí a gente tem o Sigol, né, divulgando isso para o amigo, né? Então os mais curiosos poderão ter essa arte vista e admirada e de repente se perguntar, né, o que ela está querendo dizer, né? Então ele vai falando, ele relata de fato para o Quirino Campo Fiorito esse desejo que ele tinha das pessoas se interrogarem diante da arte, né? E aí tem as pessoas, né? Tem um trabalho que vai fazer entrevista com alguns moradores que eram crianças na época, ou adolescentes, que é do Correio, e ele coleta uma memória dessa pintura aqui, porque essa pintura é o Sermão da Montanha, né? Então, aquilo do bem-aventurados, os que choram, os que sofrem e tal. E o Sermão da Montanha, ele foi produzido, então ele está composto aqui, né? Nesse primeiro plano com um homem negro, preto, né? E com suas vestes que reforçam a sua negritude, que era um pedinte da cidade, muito religioso, né? Ele ficava na porta da igreja pedindo dinheiro, e ele andava pelas cidades, pela zona rural, inclusive dando catequese. E era esse morador, né? Ali, essa figura, assim, bastante conhecida, mas era um marginalizado mesmo, né? Atrás dele tem, por exemplo, uma mulher que é a Luísa, a Luzia, desculpa, que ela tinha ido para um colégio de freira e ganhou a fama de ter enlouquecido nesse colégio não, no internato mesmo, ela queria ser freira, mas ela enlouqueceu, saiu, né, no regime interno e voltou para a cidade e era também bastante religiosa, né? E circulava ali, e, enfim, era essa mulher tida como a louca, né? E tem também o Valdetaro, que era um jovem na cidade que aprendeu a pintar com Sigol e o ajudava, né, a realizar essas pinturas. E tem o Cristo aqui, como a gente já tinha visto, que era o pedreiro da catedral. E à extrema esquerda nós temos o velho barbudo, Karl Marx, né? Então ele coloca, né, Cristo e Marx como uma alternativa visual tanto para o Valdetário quanto para nós. Podemos seguir a Cristo, podemos seguir Marx, qual que é a nossa escolha, né? A religião é um ópio do povo, né? O Sermão da Montanha é um ópio do povo, não é? Então ele está colocando aqui alguns elementos, né? Que na época, esses elementos que eu estou citando aqui para vocês, a presença do Marx, do Lenin aqui atrás e do próprio Sigol vai ganhar notoriedade nos anos 2000, que é quando o Valdetaro vai a um jornal e conta. Ali está o Marx, né? Até então, isso não tinha divulgação. Aí a gente tem que lembrar que ele está fazendo isso nos anos 50, dali a pouco vem ditadura militar, Dom Geraldo era anticomunista, né? Então, pensar que tinha um grupo integralista forte na cidade. Mas aí eu gostaria muito de chamar a atenção para vocês que, na época, embora o Marx fosse um silêncio, essa pintura, ela incomodou as pessoas. Ela incomodou a sociedade jacareziense porque ela tinha um homem preto, retinto, no seu primeiro plano. E as pessoas se incomodavam e elas diziam, como pode, né, esse artista trazer tantas pessoas pretas para os primeiros, não os primeiros planos,
né? Mas essa senhora que dá um depoimento aí nos anos, uma entrevista, né? Nos anos 2011, ela vai dizer, ela fala assim, minha mãe disse que não gostava daquela pintura, porque aonde já se viu tem santo preto, né? Só como onde já se viu, né, ter santo preto. Pode ser São Benedito, mas se não for São Benedito, não pode ter muito, só um pode. E aí, enfim, as pessoas comentavam muito sobre essa presença dos negros, e era uma sociedade, assim, claramente racista, né? Sem o menor pudor de ser racista, tinha um clube na cidade que no seu estatuto dizia pessoas negras não entram, né? E aí eu, então, deixei por último, já vou caminhando aqui para o final, né? Para mostrar para vocês um pouco de como o Sigo ele vai interagindo ali com a cidade em vida, né? E provocando com a sua arte questões dessa cidade, num primeiro momento, questões raciais, né? Trazendo a pessoa que enlouqueceu, trazendo o pedinte, né? E aí, com algumas outras sugestões, não tem o Cristo ressuscitado, ele era um ateu, né? E nos anos 2000 ele revive com essa posição de provocador ou de uma pessoa que está ali causando mesmo com a publicidade da presença do Marx, né? E que aí hoje, assim, é até uma questão mesmo, porque a gente vive num momento de bipolarização, né? Então, eu já fiz uma fala nessa igreja aí e tinha uma pessoa que ouviu e ficou meio insatisfeito, achou que tinha que apagar essas pinturas, né? Demonizaram as pinturas. Aí tem isso também, de demonizar, de falar que o Sigon ele era satânico, né? Então, coisa. Então, de ateu ele foi para o satanismo, enfim, né? Então, eu acho que o tempo está um pouco avançado. Eu queria mesmo colocar para vocês um pouco de como esse artista que tinha um compromisso social, eles entram em negociação, né, com a religião e para ter uma arte que tivesse ali em Jacarezinho e que tivesse conversando com as pessoas, né, e que conversa, né, talvez não é de uma forma convencional, né, mas tem uma conversa, tanto que, enfim, eu acabei fazendo uma tese sobre isso. E aí eu acho também importante dizer que eu fui batizada nessa igreja e o Sigo é minha primeira referência de artes, né? Então, o que eu entendo de arte é o Sigo, e depois veio. Primeiro eu vi o mundo, não, primeiro eu vi o Sigo e depois eu conheci outras coisas.